Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. Será mesmo que a lei ou a graça serviu de aio ou tutor para nós? Será mesmo? Porque a lei, tudo bem que a lei acabou, o fim da lei foi Cristo. Mas e a graça? Ela serviu de tutor, ela serviu de guardião, de aio para nós? Ou será que foi a nossa incredulidade que afastou, que retardou o conhecimento do Evangelho Eterno? O que você acha? Não teria sido as mentiras ensinadas, pregadas pelo sistema, pela religião, que nos afastou e que tem afastado as pessoas do Evangelho Eterno? Será que a graça foi esse guardião para mim, para você? Porque Paulo disse que a lei foi tutor, foi um aio. Claro, Paulo viveu a graça, a lei. Paulo esteve na lei. Paulo foi fariseu. Paulo fazia parte das 12 tribos. Ele era da tribo de Benjamim. E as leis foram dadas para o povo dele. Então, ele fala que a lei serviu de aio para ele. Mas a graça, se não tivesse ocorrido o dia do Senhor, Apocalipse 1:10, ela teria sido aio para nós. Mas, como vivência, ela não foi aio. Porque, afinal de contas, a graça acabou há quase 2000 anos atrás. Aquele favor imerecido acabou há quase 2000 anos. Porque no ano 70 foi estabelecida a justiça eterna de Deus, foi estabelecido o reino de Deus nos homens, no entendimento, no coração, na mente, no espírito. Inclusive até o templo espiritual de Deus foi estabelecido há quase 2000 anos. Então acredito que se eu tivesse vivido a graça no templo ali dos discípulos, a graça teria sido um aio para mim, teria sido um tutor para mim. Mas não. Ela não foi isso. Porque há quase 2000 anos não tem condições. Como que eu vou falar que a graça foi? No entendimento, pode ter sido, porque, claro, na religião a pessoa está na lei. Mistura lé com cré. Uma hora eles falam da graça, a maioria eles falam de Moisés, da lei. Aí quando a pessoa, que nem quando eu ouvi um pregador aí, nosso irmão Geraldo Moraes, falando da graça, a graça me tirou da lei, a graça abriu os meus olhos para o entendimento. Então, como vivência, não, porque eu não vivi, eu nasci depois do ano 70, eu nasci no ano 1967, eu já nasci há quase 1900 anos depois do fim da graça. Então, no entendimento, no conhecimento, a graça serviu como um trampolim, como uma passarela da lei, da religião, porque quando fala lei é religião vive da lei para o Evangelho Eterno, que é o que nós estamos conhecendo hoje, que é o reino de Deus já estabelecido. E na época da lei, que Jesus de Nazaré veio, na época da lei, ele estava anunciando as boas notícias do reino de Deus que estaria próximo aos judeus, e Paulo estava anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios. E ele apresentou como favor imerecido a sã doutrina aos gentios, povo que outrora era conhecido por ele mesmo, Paulo, como forasteiros, estrangeiros, afastados da comunidade de Israel, afastados das promessas, e não tinham Deus no mundo. Assim era a concepção judaica a respeito dos gentios. Então a graça serviu como aio no conhecimento, não na vivência, diferentemente da lei para Paulo. Quer ver? Vamos ler aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 23 ao 39. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Estávamos aqui, era Paulo e os judeus. Eles que estiveram antes da cruz, antes do Cristo ressuscitado. Então,
eles ali que se converteram para o Cristo ressuscitado, então eles consideraram isso daqui. Estávamos sob a tutela da lei. Estávamos sob a guarda da lei. E nela encerrados, pela fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião. Nosso quem? Meu e o seu? Não. É de Paulo. Foi de Paulo. Vamos respeitar isso. O tempo, os autores, os remetentes, os destinatários. De forma que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo. E a fim de que fôssemos justificados por fé. No texto da Almeida Revista Atualizada, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então eu, lendo isso hoje com o entendimento do Evangelho Eterno, de maneira que a graça se tornou nosso guardião, não na vivência, apenas no conhecimento. Porque as palavras de Paulo a respeito da graça também são caducas e velhas. A graça pregada por Paulo ficou lá nos muros de Jerusalém quando foi derrubado. Ficou lá no ano 70, quando o templo caiu. Você consegue entender? Essa é a dificuldade de quando você entende o Evangelho Eterno, o resto é tudo passado, é tudo história. Então, de maneira que a lei se tornou nosso guardião, Paulo falando, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, no nosso caso, mas agora que veio o Evangelho Eterno, o Evangelho estabelecido, o reino de Deus estabelecido, já não permanecemos subordinados ao guardião, ao aio, à graça. 26. Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Não. Todos, desde o início da criação, são filhos de Deus, o Espírito que é filho de Deus. A natureza carnal é um véu que reveste o Espírito, porque assim está em Hebreus 12, 9. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? No texto da NVI, da Almeida Corrigida Fiel, será não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos? Você consegue entender a diferença aqui? Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Hoje, a diferença é o Evangelho Eterno. Hoje, o que divide, que torna tudo isso passado, é o Evangelho Eterno. Porque em nós está o templo espiritual do Cristo. Em nós está o templo espiritual do Alfa e o Ômega. Em nós está a realização de todas as promessas. Quando eu falo nós, é de quem nasceu depois do ano 70 para cá. Foram cumpridas todas as promessas de Deus, não sobrou nada. Então, na consciência ali dos irmãos que estavam se convertendo da lei para Cristo, ou os gentios que não eram nada, estavam convertidos, estavam ali entrando no território de Cristo, no ambiente espiritual de Cristo, eles na mente, eles estavam se considerando filhos de Deus. Mas não na natureza carnal. A natureza carnal nunca poderá ser filha de Deus, porque a natureza carnal, ela é passageira. Esse corpo aqui, cheio de transgressões, cheio de defeitos, é um corpo passageiro. Então, filho de Deus só temporário. Então, nós somos filhos de Deus no Espírito. O nosso Espírito é que pertence a Ele. O nosso espírito não tem... Eu tenho 56 anos na carne. O meu espírito existe antes da fundação do mundo. Sabe lá o nome do meu espírito? Sabe lá o tempo do meu espírito? Então, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. 27. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Nós não fomos batizados em Cristo. Nós fomos batizados com o Evangelho. Gente, é uma diferença. Gente, é um entendimento totalmente diferente. A nossa época é uma época totalmente diferente dessa época aqui. Eu sei que é difícil, eu sei que você vai falar, não é assim, não pode. Eu não estou vivendo na graça, eu não estou vivendo antes do juízo do ano 70.
Eu estou no entendimento maduro, eu estou no entendimento evolutivo. Eu não estou travado, parado há 2000 anos atrás. Então você tem que ler, você tem que atualizar esse software, atualizar esse entendimento seu aí. A leitura da Bíblia hoje para nós é diferente da religião. É diferente, não adianta. Porque se eu falar isso aqui, porque todos nós que fomos batizados em Cristo, Romanos 6:3, todos foram batizados na morte de Cristo. E depois não teve o batismo com fogo? Lá quando Jerusalém pegou fogo, quando o templo foi destruído pelo fogo, quando quase 1 milhão de judeus, de prosélitos ali em Jerusalém, passaram pelo batismo do fogo. Então nós nascemos já no Evangelho Eterno, nós já nascemos no reino estabelecido. Mas claro que ninguém sabe disso. É difícil. Olha, eu vou falar para você. Para o meu entendimento, para mim é simples como desenhar, nem sei como. É muito fácil o entendimento. Mas para você do outro lado, se você é um religioso, é difícil você entender, você ter o meu entendimento. Aqui, ó. Porque todos vocês que foram batizados, Paulo estava falando para a minha geração ou Paulo estava falando para os gentios? Os gentios foram batizados nas águas? Não, eles foram batizados no sacrifício da cruz, porque gentio não podia participar do batismo de água. O batismo nas águas foi o batismo do arrependimento, foi o batismo para os judeus, que eles eram pecadores, porque eles receberam as leis. E quando o judeu transgredia uma das leis, ele se tornava um pecador. Então é quase, você vê, quase eu não falo da graça, porque a graça é uma coisa, é ultrapassado, o entendimento não é para nós ali, não é mais. Porque se eu ficar aqui anunciando, olha, fui batizado na morte de Cristo, olha aquela batismo, eu estou ignorando o juízo final, o tribunal de Cristo que já ocorreu, eu estou querendo invalidar com a minha incredulidade, com o meu atraso do pensamento, eu estarei querendo tornar inútil. Porque todos vocês, por isso que eu tenho que falar do Evangelho Eterno, por isso que eu tenho que ficar falando só de Apocalipse, do Apocalipse 1:10, falando do juízo, falando do Apocalipse 11:15. Eu tenho que ficar falando disso. Porque isso aqui é coisa do passado, isso aqui não serve para nós, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. 28. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem ou nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Claro, todos nós somos um. No Alfa e Ômega, todos nós somos um em Cristo, mas já na nova ordem, já na nova reforma. Porque para nós, na nossa época, tudo já foi reformado. Nós estamos vivendo quando ocorreu a reforma lá em Jerusalém, do ano 66 à metade do ano 70. Nós estamos vivendo nesta reforma. E esta reforma chama-se Evangelho Eterno. Essa reforma chama-se o reino de Deus já estabelecido. 29. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, se você aceita o Evangelho por meio da fé, se você aceita que Apocalipse 1:10, o grande dia do Senhor foi o dia do juízo, se você aceita que o templo espiritual de Deus está em você, onde o próprio Deus habita, então você faz parte disso aqui, ó. E vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão. Nós somos o descendente, porque os filhos, os descendentes da promessa que Deus fez a Abraão, são para todas as gerações. Enquanto existir ser humano na terra, todos são descendentes através da fé. A fé, porque a fé não tem idade. Da mesma forma que Abraão demonstrou a fé, sei lá quantos mil anos atrás, veio os profetas, veio Jesus, veio Paulo, estamos nós aqui confessando através da fé que o reino de Deus foi estabelecido e que o próprio Deus habita em nosso espírito. É isso que é. Então, a minha dificuldade para falar a mesma língua de um religioso a respeito dos escritos, da lei não vou nem falar, dos escritos de Paulo, é nisso que você vê aqui. A minha dificuldade de falar da graça é isso aqui, porque eu não vivo ela, eu não estou lá.
O nosso tempo, tanto o meu quanto você, são outros. O nosso tempo já se vai quase 2000 anos para trás. Você consegue? Você está conseguindo entender? Quando eu falo que eu tenho dificuldade, a dificuldade, claro, para mim é uma maravilha, que eu não consigo viver, eu não consigo entender mais, eu não consigo me colocar no cenário das palavras de Paulo. Eu não consigo, não tem como. Como que eu vou fazer isso? Aí o religioso assiste o vídeo pela primeira vez e fala, esse cara é um herege, esse cara é um louco, é um perturbado. Não é, gente, aqui a minha cabeça está bem além disso aí. Olha aqui, ó, Apocalipse 10, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e profetas. Aqui está o nosso tempo. É isso que nós estamos vivendo, porque nós nascemos depois que a sétima trombeta foi tocada. E foi falado que quando fosse tocada a sétima trombeta, algo extraordinário, algo maravilhoso iria acontecer. E o que aconteceu quando foi tocada essa bendita dessa trombeta? Aconteceu o quê? O que aconteceu? Então aqui fala, João em espírito estava falando, ou nem sei se era João, ou se era Cristo. Bom, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como se anunciou os seus servos profetas. Nos dias de Paulo, essa sétima trombeta tinha sido tocada? Nenhuma tinha tocado. Pelo contrário, Paulo falou, quando a última trombeta tocar, nós os vivos seremos arrebatados. Paulo esperava o toque da última trombeta. Mas Paulo foi decapitado lá pelo ano 66, 68, 67, por ali. Ele foi decapitado antes do livro de Hebreus ser escrito, principalmente no capítulo 13, versículo 7. Então, quando foi tocada a sétima trombeta, aconteceu isso daqui, ó, Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo, ou seja, evangelho é as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Quando tocou a sétima trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Cristo e do seu Cristo. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha aqui, o reino de Deus foi estabelecido no entendimento dos homens, na mente das pessoas, no espírito das pessoas. O que eu li, Gálatas 3, 24, de 23 ao 29, foi nessa época aqui? Não foi antes? Então, como que eu posso falar? A graça pregada por Paulo foi depois que tocou a sétima trombeta? Não. A graça pregada por Paulo foi antes de Apocalipse 1:10, antes mesmo de Cristo voltar na ilha de Patmos. Foi bem antes. E Apocalipse 12:10 também, aquela mulher que estava sofrendo dor de parto, no versículo 10, então ouvi uma voz forte do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e à noite. Claro, isso aqui eram as leis de Moisés, dadas a Moisés. E, para finalizar esse vídeo, o porquê que é difícil, eu tenho muita dificuldade de falar a língua de um religioso. Porque quem está na graça é religioso ainda, tá? Se você não sabe, quem está se reunindo como igreja, olha, estamos vivendo a graça pregada por Paulo, não deixa de ser religioso. É uma religião, a religião da graça. Teve a religião da lei, a religião da graça. E o Evangelho Eterno tem religião? Não, porque o Evangelho Eterno não tem que ser pregado, o Evangelho Eterno deve ser vivido. E o que é Evangelho Eterno? É o reino de Deus. Então você tem que viver o reino de Deus em você. Você tem que viver o templo de Deus em você. E o próprio Deus está nele. Olha aqui, Apocalipse 21:3. Isso é religião? Apocalipse 21:2 e 3. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. É isso aqui que é o nosso time, é isso aqui que é o nosso tempo.
Diferentemente do tempo de Paulo. A graça pregada por ele foi extraordinária, foi maravilhosa. Mas eu posso falar, como Paulo falou, que a lei foi o aio, foi o guardião para ele, a graça para mim vivida foi... Não. A graça no conhecimento pode ter sido um aio. Pode ter, tá? Não vou também cravar isso, não. Porque talvez, se a gente não tivesse Bíblia, não tivesse nada, não tivesse religião na terra para ficar falsificando, talvez o Espírito de Deus iria conduzir perfeitamente a humanidade. Mas aí veio a desobediência, a incredulidade, entrou a religião pelo meio, as mentiras, as fraudes, e a humanidade se tornou a porcaria que é. Os religiosos estão nas trevas porque são religiosos, os não religiosos ficam aí achando que vão para o inferno, achando que vão para o lugar que queima, achando que os ateus não acreditam em coisa nenhuma. Ou seja, se não existisse religião, seria todo mundo nivelado. Então, a pessoa sem conhecer religião, sem conhecer outro caminho, o único caminho que ele conheceria é o espiritual, que seria o Espírito de Deus dando o livre-arbítrio para as pessoas. Assim é. E cada um colhendo aquilo que planta. Então, será mesmo que a lei ou a graça serviu de aio ou tutor para nós? Como vivência, não, nenhum dos dois. Mas, para não também ser tão radical, a graça como conhecimento, tudo bem. Paulo não. Paulo tratou a lei porque Paulo viveu a lei. Paulo veio da lei. Nós não viemos da graça, nós não vivemos a graça. Nós apenas tivemos um conhecimento da graça. Tá bom? Então vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, não esquece, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. Para viver Deus é a coisa mais fácil do mundo, é você crer que Ele está em você, é você desfrutar do reino de Deus. O reino de Deus não se prega, o evangelho de Deus, o evangelho eterno não se prega, o evangelho eterno você vive ele no seu dia a dia. Tá bom? Até terminar o prazo da nossa natureza carnal. Quando acontecer isso, nós voltaremos para o nosso espírito voltará de onde veio, do reino espiritual. Um beijo no seu coração, até mais, tchau.